Olá, sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados infantis pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto, eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Samuel 1, né? Estamos no capítulo 6. A grande pedra sobre a qual puseste a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, em Bet-Semita. A arca chega a Querim, em Atade-Jairim. Feriu o Senhor os homens de Bet-Sames, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens, e então o povo chorou, portanto o Senhor fizera tão grande o morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Sames: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Queriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, fazei subir para nós. Então vieram os homens de Jearim, levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, o outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Exortação de Samuel ao arrependimento. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astorotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só. Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Aziel tiraram dentre si os Balaíns e os Astorotes, e serviu só ao Senhor. Os filisteus são vencidos. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orar por vós, Senhor. Congregai em Mispa e tiram água e derramam perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, lhe disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel com Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e os ouvidos dos filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Chamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à pedra contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram até o abaixo Bet-Car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre os Mispas, e sem ele chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais
vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate e até os territórios dela arrebatou Israel e as mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa. Julgava Israel em todos esses lugares, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel, onde edificou um altar ao Senhor. Os israelitas perdem um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chama-se Joel, e segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes inclinavam à avareza e aceitavam subornos e perversamente o direito. Então os anciões de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituiu-nos, pois, agora o reino sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, essas palavras não agradou a Samuel quando disseram: Dai-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor: Samuel, atende a voz do povo em tudo o que vos diz, pois não te rejeiteis a ti, mas a mim, para que não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia rei. E disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele romará os vossos filhos e o empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que correio adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas mesas, e outros a fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento dos seus carros. Tomará a vossa filha para ser perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará melhor as vossas lavouras e vossas vinhas, e dos vossos olivais dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens, os vossos julgamentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e a vós lhe sereis os seus servos. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que haverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo vão atender a voz de Samuel, e disse: Não mais terei um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, ser adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a voz, estabelece-lhes um rei. Samuel diz aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade.
Saul busca jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço de tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram a jumento de Quis, o pai de Saul. Disse Quis a Saul: seu filho toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a tetra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salaim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo então à terra de Zuf, Saul disse a seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, a não suceda que vosso pai deixe de despreocupar com as jumentas e aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: eis, porém, que lá fomos e levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou e presente não temos para levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos com o vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: diz bem, anda, pois vamos, e forem à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíram a tirar água e lhe perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está, eis aí os três diante de ti. Apressa, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício ao alto. Entrando vós à cidade, logo achareis antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto não chegar, porque ele tende a abençoar o sacrifício só depois de comer e os convidados subir, pois agora que ele o achareis. Subiram, pois, a cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revela a Samuel, dizendo: amanhã, às esta hora, te enviarei o homem à terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo. E Israel, ele livrará o meu povo e das mãos dos filisteus, porque atenderei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, ele dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra, peço-te onde é aqui a casa do vivente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou vidente, sobe adiante de mim do alto, hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei, e de tudo quanto está ao teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias te puderem, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é preciso em Israel? Não é para ti, é para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não
benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala de tais palavras? Samuel, tomando a Saul e a seu moço, levou para a sala de jantar, lhes deu lugar à honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, de que te disse, põe a tua parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado, e torna-o e come, pois guardou a ti para esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo, assim como eu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto da cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta, e irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante, pois e tu, tendo ele passado, espera que farei saber a palavra de Deus. Samuel unge a Saul, rei de Israel. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor o príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartaste hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zeusa, os quais te dirão: achar-te as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no acaso delas, que aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho do tambor, ali te encherão de 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles saudarão